Fala, meus amigos. Tudo bem? Vamos direto ao assunto. O Corinthians venceu o Estudiantes ontem por 1-0 na Neoquímica Arena e agora tem a vantagem no jogo de volta, terça-feira que vem, lá na Argentina. Um jogo marcado por uma polêmica de um pênalti não marcado a favor do Timão. Vamos falar também sobre o atacante Wesley, que de xodó da torcida está sendo barrado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. E para finalizar, vamos falar do atacante Gustavo Mosquito, que entrou no segundo tempo, perdeu um gol incrível, mas pior do que o gol perdido pelo Gustavo Mosquito foi um comentário feito por um humorista durante a partida, o que deixou o Mosquito bastante chateado. Eu conto tudo para vocês depois da vinheta. Eu sou Ivan Andrade, você está no 12 em Campo. Seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, 12 em Campo indo direto ao assunto. Nesta quarta-feira, 23 de agosto, Corinthians venceu o Estudiantes 1-0, gol do Gil ontem à noite na Neoquímica Arena. Com o resultado, o Corinthians pode ir à Argentina na próxima semana e ter o empate a seu favor. Em caso de empate, o Corinthians avança à semifinal da Copa Sul-Americana. Em caso de derrota por um gol de diferença, decisão nos pênaltis, e claro, se o Corinthians perder por 2 ou mais gols, aí sim a vaga fica com o time argentino. A partida de ontem, mais uma vez, foi marcada pelo futebol muito abaixo do Corinthians, daquilo que se espera. De novo, uma apresentação ruim, uma apresentação que deixa o torcedor muito preocupado. Apesar da vitória ontem, muitas críticas ao comportamento da equipe em campo, ao baixo rendimento de alguns dos principais jogadores da equipe. Claro que tivemos jogadores que se destacaram. Gabriel Moscardo, mais uma vez, voou em campo, jogou muito, né? Foi aquele jogador que mais teve destaque na partida. O Maicon foi bem. O Gil, não só pelo gol, mas por ter feito uma partida também bastante consistente. Mas, no geral, o Corinthians, de novo, repete erros que não podem acontecer. O Corinthians vem tendo muita sorte com relação a resultados. Das últimas 14 partidas, só perdeu para o São Paulo, jogo que custou a eliminação na Copa do Brasil. Mas o rendimento não é de um time que está há 14 jogos aí com apenas uma derrota. É um rendimento muito fraco, muito baixo. E, de novo, ontem a gente pôde perceber isso. O Corinthians, taticamente, é um time sofrível dentro de campo. É um time espaçado, é um time que, até o momento do gol do Gil, era dominado pelo Estudiantes, mas, após o gol, o Corinthians conseguiu equilibrar um pouco mais o jogo. E isso vem sendo recorrente, né? E eu acho que parte muito da escalação inicial do time. De novo, o Vanderlei optou pelo Guilherme Biro como titular. E é um jogador que, cá entre nós, não agrega em absolutamente nada. O Guilherme Biro é fraco tecnicamente, é um jogador que não acrescenta, não ajuda no apoio, não ajuda na marcação. O Corinthians, com o Guilherme Biro em campo, parece que joga com 10. Então, mas é um jogador que tem sido muito elogiado pelo Vanderlei Luxemburgo, que gosta muito do atleta. Falando ainda sobre o jogo de ontem, teve um lance que gerou muita polêmica. E eu raramente comento sobre arbitragem, porque eu acho que a arbitragem, primeiro, que não sou árbitro, segundo, que muitas vezes é uma questão de interpretação, a regra permite muitas interpretações, mas o lance de ontem eu acho que foi muito claro. Um lance do Maicon com o zagueiro Lolo, né, do Estudiantes. 2 toques de mão no mesmo lance. No mesmo lance, a bola bate 2 vezes na mão do zagueiro Lolo. Eu vou até colocar a imagem congelada aqui para vocês. Esse é o momento do lance. Perceba que o Lolo está com o braço aberto, longe do corpo. Ele não está com o braço colado ao corpo, como pede a regra. Se o jogador está com o braço colado ao corpo, a bola bate sem problema, segue o jogo, nada deve ser marcado. Mas ele está com o braço aberto. O primeiro lance, para mim, é muito capital. O segundo pode até ser que tenha uma certa dúvida, talvez não seja tão conclusivo. E foi esse lance, o segundo lance, que foi analisado pelo VAR. O VAR simplesmente passou batido
pelo primeiro lance, que para mim é muito claro em relação à marcação ou não do pênalti. Hoje pela manhã, a Conmebol divulgou o áudio do árbitro Jesus Valenzuela e os árbitros de vídeo. Tá? E eu vou falar aqui rapidamente para vocês. Logo no lance, seguiu o lance, a bola sai, o árbitro leva a mão ao ouvido e aí o VAR já avisa. Perna, possível mão do defensor. Aí o árbitro Jesus Valenzuela fala: pega na mão, mas é uma situação que chega de maneira imprevista. Primeiro parece que pega na perna e depois na mão. Não teve isso. Não teve isso. O VAR continua. Pega na mão, perfeito. Me dá outro ângulo. O Jesus Valenzuela fala: sim, pega na mão, mas não, é uma reação. Aí o auxiliar do VAR fala o seguinte: Jesus disse que pega na mão, mas vem de uma disputa em uma reação. Segue o VAR falando. Para mim, é uma ação, vem rebotada de uma distância curta. Para mim, é uma bola de surpresa que pega na mão. Me dá uma velocidade normal para eu ver se há movimento adicional. Perfeito. Há uma ação de reflexo que chega de surpresa na mão. É isso que relata Jesus. Aí o auxiliar do VAR fala: ok. De novo, o VAR fala: Jesus, tudo checado. É o que você relata, tudo checado. E o árbitro fala: perfeito. Segue o jogo. Árbitro não marca o pênalti, nem foi ao VAR analisar o jogo. Então foi uma conversa ali em campo. Olha, Jesus, vem aqui no VAR, dá uma olhada, vê o que você acha. Ele se baseou totalmente por aquilo que os auxiliares do VAR e o árbitro de vídeo estavam falando, tá? Então, é um lance realmente bastante claro, na minha opinião, e que passou batido aí em relação à não marcação de um pênalti. Eu quero saber o que você acha com relação a esse lance. Para você foi pênalti, não foi? Conta aí que eu quero saber a sua opinião. Bom, vamos falar agora sobre o Wesley, que não saiu do banco de reservas ontem. Era um jogador que dávamos como certo que começaria o jogo. Ficou no banco, nem entrou na partida. Começou com o Guilherme Biro, depois entrou o Romero até que entrou bem, fez o dele, né? Mas o Wesley, que muitos torcedores querem como titular, acabou ficando no banco. E está muito claro que o Vanderlei Luxemburgo, e ele já disse anteriormente que o Wesley não está pronto para ser titular do Corinthians. Até pode ser que ele não esteja pronto para a titularidade, mas para entrar no jogo de ontem, num segundo tempo, colocar um pouco mais de fogo no jogo, colocar um pouco mais de pressão em cima do adversário, eu acho que poderia. Eu acho que é um jogador de profundidade, um jogador agudo, que pode acrescentar. Mas está muito claro que o Wesley tem algumas questões que precisam serem resolvidas, né, com relação a comportamento, a relação a atitudes. O próprio Vanderlei e o Corinthians se preocupam com essa questão. O fato é que o Wesley parece que perde espaço nesse time do Corinthians e vai tendo poucas oportunidades aí para se manter como titular do timão. Comenta aí, você acha que o Vanderlei errou em colocar o Biro? Deveria ter ido com Wesley? Quero saber a sua opinião. E para finalizarmos o vídeo de hoje, vamos falar sobre um lance que também marcou a partida. Depois de no segundo tempo, quase no final do jogo, o Romero faz uma boa jogada pela esquerda e toca na área ali, uma bola que chega limpa para o Gustavo Mosquito. Ele pega mal na bola, isola, perde o gol, e a gente percebe na hora ali o desespero dele em ter perdido um gol que, teoricamente, era um gol bastante simples de fazer. Ele acabou dando azar, perdeu o pênalti. É um lance importante, né? Que se o Corinthians faz 2, poderia ir com uma condição melhor para decidir a vaga na Argentina. O fato que marca esse lance não é talvez nem o gol perdido pelo Gustavo Mosquito, e sim por um comentário feito por um humorista que estava comentando o jogo no SBT Esportes. O Eros Prado,
após o lance perdido pelo Gustavo Mosquito, disse o seguinte: ele mandou a bola para o pai dele, chutou a bola para o pai. Bom, até onde pode ir o limite da piada e do humor, né? Isso é sempre muito questionável, na minha opinião. Mosquito ficou na bronca pelo seguinte: ele, na zona mista, ele passou bastante aborrecido e falou: isso eu não aceito. Comentarista acha que pode fazer o comentário que quiser. Eu concordo com ele, não é o que quiser. Eu acho que a gente tem que analisar o jogo, o lance, né? Mas algumas coisas também concordo com o Mosquito. Eu acho que nós não somos donos da verdade e nem temos o direito a tudo. E ele continua, ele fala: eu errei, não podia ter errado. Me cobro muito, nada justifica o meu erro. Mas dizer que eu chutei a bola para o meu pai, brincar com a perda do meu pai, que eu sinto até hoje, isso eu não aceito. E ele fala isso porque o Mosquito perdeu o pai dele, o seu Gerson Dutra da Silva, em 2019, vítima da Covid-19. Depois o humorista foi até as redes sociais, né, disse que errou, pediu desculpas. Quem me conhece sabe que eu não faço esse tipo de brincadeira, de piada. Enfim, fez o protocolo, pediu desculpas. Mas o fato é que a gente tem que tomar um mínimo de cuidado com aquilo que fala, né? O limite do humor, para mim, ele vai até a hora que você envolve questões mais sérias. Então, assim, nada contra o humor, nada contra a piada, né? Não nesse caso, evidentemente, que essa aí eu também sou totalmente contra. Eu gosto da piada, eu gosto do humor, eu acho que o futebol tem que ser leve, mas tem que tomar muito cuidado com o tipo de brincadeira que se faz, principalmente quando se fala da família, né, do pai, de mãe, de qualquer parente de um atleta, ou seja, de qualquer pessoa envolvida ali no espetáculo. Comenta aí, eu te espero às 4h30 da tarde. Se você gostou do conteúdo, deixa seu like, se inscreva no canal. Muito obrigado pela sua companhia. Eu te espero mais tarde. Abraço, até mais, tchau.